episódio de Jujutsu Kaisen, e que começa a luta de Itadori com o Gracioso. O episódio começa, né, aqui com o Itadori correndo em toda a Shibuya, e a gente vê um pandemônio que tava meio que ocorrendo. Vemos humanos transfigurados meio que atacando e matando meio que gente comum. E quando eu uso o termo gente comum, me refiro a pessoa que não é feiticeiro. Itadori não tem como ignorar isso, mas também não dá tempo pra salvar todo mundo, criando esse clássico dilema do herói. E ele vê que a estação e o Gojo estão meio que quase logo aí, e aí a gente vê e revê o nosso grande Inumaki. Itadori usa sua agilidade pra ir pra estação enquanto o Inumaki cuida das maldições, só usando o termo não se movam. E que bom que a gente revê o Inumaki. E é aí que chegamos onde o episódio terminou, o anterior, onde Itadori e Chozo finalmente se encontram. E assim que o Chozo vê o Itadori, ele já fica com sangue nos olhos, pois foi ele que assassinou seus irmãos. Nisso ele já ativa sua manipulação sanguínea, convergência, e a narradora explica que é uma técnica que envolve aplicar pressão no sangue para comprimi-la até o limite. E o Itadori em poucos minutos já troca essa carinha de quem é esse maluco para se proteger do ataque dele. E o sangue comprimido pela convergência é posteriormente lançado em um único ponto, no Itadori. A velocidade inicial desse sangue, incrementado com a energia amaldiçoada, quando disparado, supera a velocidade da luz. E nisso o sangue atinge o Itadori, ele sente dor e meio que ele já desvia o sangue. E esse feitiço, como técnica secreta, se chama sangue perfurante. Nisso o Chojo começa a atirar no Itadori como se ele fosse um sniper e tenta meio que matar o Itadori porque ele matou seus irmãos. E Itadori tenta se aproximar para meio que dar um socão no Chozo para parar com isso. E o Chozo meio que recebe o impacto duplicado do punho divergente. Bom, o braço do Itadori meio que começa a sangrar. E nisso o Chozo quer perguntar uma coisa pro Itadori. Ele pergunta se seus irmãos deixaram suas últimas palavras. E o Itadori não tá entendendo o que o cara tá falando. E meio que ele fala: tô falando dos caras que você matou. E é aí que o Itadori se lembra meio que dos irmãos que ele matou junto com a Nabara na primeira temporada e fala: bom, na verdade não deixaram não, mas eles estavam chorando. Isso só aumenta a fúria do Chozo em relação ao Itadori. E ele fala tanto por Enzo quanto por Ketizo que, como irmão mais velho, ele vai acabar com o Itadori. Nisso ele começa a soltar muito sangue para encher em sua esferinha de sangue perfurante, e Itadori tem que pedir isso. Eles lutam meio que enrolando a crescer, o sangue do Chozo meio que espalha e de repente viram mini mísseis em direção ao Itadori. Chozo usa uma onda de sangue para meio que afogar o Itadori, e ele tenta socar o Itadori com seus punhos sangrentos. Itadori esquiva, mas ele não escapa do outro soco com a mão normal. E nisso o Chozo suga todo o sangue que meio que ele tava derramando, inclusive um sangue que tava na cara do Itadori, para ativar seu novo sangue perfurante. Itadori analisa que a rajada de sangue é rápida demais, e sua chance de esquivar é de 50%. E se a intuição dele errar e pegar na cabeça, ele morre. Então ele decide por ele mesmo saber quando o Chozo vai disparar. Então ele pula. E o Chozo, vendo isso, pra ele tá tudo bem, pois ele quer vingar seus irmãos. É nisso que o Chozo atira meio que no Itadori. Bom, o Itadori, enfim, consegue se esquivar, mas meio que deixa uma cicatrizinha. E nisso o Itadori vai meio que em direção ao Chozo, mesmo ele atirando com seu sangue perfurante. E graças com a análise que o ataque do sangue perfurante é só rápido, meio que no começo, depois que ele se esquiva, ele bota pressão. E Itadori ia dar um socaço no Chozo, só que ele ativa a técnica supernova, que acerta meio que as costas do Itadori. Nisso o Chozo meio que ativa umas lâminas de sangue que perfuram os pés do Itadori. E Itadori mesmo assim decide meter o chutão meio que na cara do Chozo. Itadori já vê que o Chozo é forte. E nisso Mekamaru acorda. Bom, ele tava conservando energia, mas ele ainda tem algo pra fazer. E meio que ele já analisa a situação e vê que o Itadori tá lutando contra o Chozo. Ele fala pro Itadori que ele tá usando o mesmo feitiço que o Kamo meio que usa. E o Itadori: é aquele dos olhos fechados que tentou me matar lá no exame de intercâmbio? E o Mekamaru: sim, esse aí mesmo. E meio que o Itadori aí: então você sabe a fraqueza? E meio que o Mekamaru:
sei não. Ele fala pro Itadori que a manipulação de sangue é uns encantamentos hereditários encontrados na família Kamo. E ele explica meio que como a convergência meio que funciona, além das técnicas que respondem a curta, média ou longa distância. E como o Chozo não vai ficar meio que sem sangue, não tem como meio que achar barreira. E o Itadori, valeu pela informação valiosa. Mas Mekamaru tem uma ideia. Primeiro, o Itadori precisa fugir no banheiro. E talvez 10% da chance do plano dele pode funcionar. Se não, é melhor pro Itadori se preparar pra morrer. Bom, o Itadori meio que vai obedecendo meio que o Mekamaru. E o Chozo vai seguindo na maior tranquilidade. Mas conforme ele vai se aproximando, ele começa a ouvir uns barulhos meio que vindo do banheiro. E ele, pô, meus irmãos perderam pra esse cara. Não tem como ninguém vencer como um idiota como esse. E nisso ele ouve a voz misteriosa, que é a Mekamaru, falando: tu é um covarde, então. Igualzinho a seus irmãos. E esse aí já tá decidido a matar o Mekamaru também. Bom, Chozo, querido, Mekamaru já tá morto há muito tempo. Nisso ele chega e só vê meio que água jorrando meio que por todo lado, que são os sistemas de emergência. E Mekamaru, vocês, crazy irmãozinhos que se amavam tanto, até fica mais fácil de manipular. Ele já destrói meio que o dispositivo meio que do Mekamaru. E aí Itadori surge da Cry e ele mete um punho de veneno na cara do Chozo. Mas pro Chozo não foi o suficiente. E ele fala que essa é a última chance de Itadori. E não tem pra onde Itadori fugir. Nisso o sangue do Chozo falha! E a narração explica que para amplificar o efeito do feitiço da manipulação de sangue, o usuário precisa desligar o efeito de coagulação do seu próprio sangue. Sendo assim, o sangue do Chozo se dissolve mais rápido do que o dos outros. E assim que é exposto na água, a pressão osmótica faz que os glúteos vermelhos se expandem e quebrarem as paredes celulares. Pô, então assistindo Jujutsu Kaisen é Dr. Stone. Com ele perdendo o controle dos 45% do sangue, a conversa se dissolveu. E agora é impossível do Chozo usar a manipulação de sangue fora do seu corpo. Mas ele tem uma katana manga, que é o fluxo de escamas vermelhas intenso. Mas como o Chozo não tinha muita experiência em combate, ele não compreendia o que meio que estava acontecendo, apenas friamente aceitando a sua nova realidade. E Itadori, apesar de tirar meio que D ou F em lógica, e nem teve a oportunidade de perguntar, de uma coisa ele sabe: ele já puxou para o seu território. Nisso já começa o verdadeiro mano a mano entre o Itadori e o Chozo. Itadori começa a usar os seus chutes e socos. Chozo começa meio que a aprender a luta mano a mano. E Chozo meio que é bem meio que especialista em meio que lutar com mano a mano também. Jogando até o Itadori pela parede. E numa luta rápida entre socos que parece que eu tô vendo Naruto. E Itadori meio que morde meio que a mão do Chozo achando que é o Goku. E ainda dá uma cabeçada lá Tanjiro. Eita que os roteiros estavam inspirados hoje. Itadori dá os seus chutes de emergente e acha que dá pra vencer. E é aí que a narradora surge com esse fato. Chozo vinha protegendo um coágulo de sangue para não expor e fazer dissolver na água enquanto se fortalecia. Esse sangue com energia amaldiçoada. E então, no momento que Itadori se convenceu que estava na vitória, Chozo perfurou o fígado dele. E essa era a técnica da manga do Chozo. Meteorito de sangue. E Itadori meio que tava desmaiando. E Itadori não sente que não é igual quando ele tava com um buraco na sua barriga, vendo que ele descobriu uma coisa que não podia. E ele acha que vai perder. Mas Itadori tenta resistir. Então ele pensa no Fushiguro, na Nobara, no Nanami, no Inumaki, Maki, Panda e principalmente no Gojo. E ele já compreende o seu papel. Então ele vai tentar impedir, meio que derrubar o Chozo, nem mesmo que isso o mate. E Chozo vê que Itadori aguentou 3 golpes dele, tirando o que ele os defendeu. E também os escravos do Itadori meio que levaram ao escravo que ele tá.
A vantagem do meteorito de sangue é sua dureza. Não é rápido e nem tem tanto impacto quanto o sangue perfurante. E aí não teria conseguido perfurado se ele não tivesse pego de surpresa. E a narradora aparece mais uma vez, dizendo que normalmente os feiticeiros de manipulação sanguínea nunca coagulam o sangue como ele fez com o meteorito de sangue. Até a lâmina de sangue é mais solidificada em exterior, circulando o sangue em alta velocidade para aumentar a letalidade. E até mesmo o feiticeiro de manipulação sanguínea não conseguem estender sua circulação a cada bactéria ao mesmo tempo. E quando colata o seu sangue com força, sempre há um risco de causar trombose meio que espontânea. Nisso ele enche seu punho cheio de sangue e pede pro Itadori poder vir para dar a surra. Porém, Choso avaliou que o Itadori era um risco bem maior. E nisso os dois se embatam. Choso tenta dar o seu soco de sangue, mas Itadori se esquiva. E é então que os dois socos se embatam. Ele soga o seu sangue e o Itadori percebe o dente do Choso que tava flutuando. E Choso consegue dar um socão no Itadori, sabe? Porque ele tava distraído com o dente. Itadori mais uma vez dá suas acrobacias. E Choso meio que tenta dar suas voadoras, mas Itadori dá mais voadora. E Choso pega meio que o chute do Itadori e o joga. E tenta dar uma laminada de sangue no Itadori, mas Itadori segura ele. E os dois estavam nesse passe até que a lâmina se dissolve. E Itadori consegue dar uns 2 chutões no Choso. Então Choso consegue usar meio que sangue perfurante meio que através do punho. Quase meio que dando uma de Wolverine, mas meio que Itadori já meio que usa suas acrobacias. E usando uma instrumental de Remember, ou seja, a música de funeral do Rezo e do Ketsu. Esses dois se embatam, se meio que dão porrada um no outro. Até que Itadori meio que sai correndo e meio que ele tenta usar seu chute duplo de novo no Choso. E Choso tenta segurar, mas não consegue. E é então que o Itadori prende o Choso nas suas pernas e o joga pela parede. E é então que Itadori decide usar, enfim, o ataque do punho de esquerdo como discreção e o ataque do esquerdo como o definitivo. Só que aí algo deu errado e o braço do Itadori meio que é atingido. E Itadori recebe um socaço meio que do Choso. E descobrimos que o cara meio que conseguiu meio que revestir parte do seu corpo com sangue. E nisso vocês pensam, pô, Itadori morreu? Mas não, ele ainda tá respirando. E Choso fala pro Itadori pedir desculpas ao seu irmão no além. E Itadori ia pro além, só que o Sukuna fala, pô, que vergonhoso, tá pedindo pra um sujeitinho como esse? E nisso vemos que o Choso errou o soco. Mais uma vez, Sukuna diretamente salvando vidas. Nisso, Choso meio que todo atordoado, meio que decide sair. E ele não só fisicamente, mas também atordoado psicologicamente. E naquele momento, memórias mudaram meio que a mente do Choso. Memórias que não existem. E nisso temos umas memórias bonitinhas do Choso meio que oferecendo espaguete pro Ketsu. Que por mais que isso seja bizarro, eu acho fofo. E tava lá o Itadori! É, as coisas ficaram meio bizarras aqui. E nisso, Choso meio que vai embora. E o episódio termina aí. E vocês se perguntam, que diabos foi aquilo? Bom, aí eu entraria na área de spoiler, mas tudo que eu posso dizer é por conta do pai ou é o pai do Itadori. Ou deve ser a mãe, mas ao mesmo tempo o pai. Ah, você vai que entenderam. E, gente, a luta do Choso e do Itadori foi muito boa. E já vemos que esses dois vão ter um longo histórico meio que nos próximos episódios. Bom, esse foi o episódio 13 da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe, que eu não tô busy e fui.